tudo bem? É sempre muito bom estar aqui com você, podendo falar de um dos assuntos mais importantes da vida, que é a nossa saúde, não é verdade? Por isso, dando continuidade ao mês da saúde mental, como prometido na semana passada, hoje nós recebemos o psiquiatra geral da infância e adolescência, Dr. Fabrício Batista, e ele está trazendo a visão científica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E no quadro Mente Saudável, a psicóloga Rejane Nascimento vai trazer a visão comportamental das pessoas diagnosticadas com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, para ficar de forma bem completa e informativa para você. Tem também a nossa querida nutricionista Fabiana Ludigério falando sobre quais alimentos favorecem as pessoas com TDAH. O Super Saudável já está no ar, fica ligado e vem comigo! Ter uma loja especializada em iluminação e material hidráulico é tudo o que você precisa para evitar aborrecimento. A Hidroluz presta consultoria em iluminação, elétrica e hidráulica. Na Hidroluz, você encontra profissionais prontos para te orientar na escolha dos materiais que melhor atendem suas necessidades. Estrategicamente localizada na Avenida Dário Grossi, com facilidade de estacionamento. Esta é a Hidroluz, sua melhor opção em materiais elétricos e hidráulicos. Imagine em sua casa, seu ambiente de trabalho ou aquele lugar que você mais gosta, decorado com bom gosto, bons preços e um excelente prazo de pagamento. Na Decore Imóveis e Decore Interiores, você encontra os móveis que você quer, uma linha completa para decoração e atendimento especializado. Venha conhecer nossas lojas. Decore Imóveis, Avenida Moacir de Matos, 332. Decore Interiores, Avenida Moacir de Matos, 501, em Caratinga. Chegou o Botipromo. Mais de 500 produtos do Boticário com até 40% de desconto. Tem sempre beleza pertinho de você com a Botipromo. Ô Boticário, acredite na beleza. Grande agitação, impulsividade, viver no mundo da lua, desorganização, são características comuns tanto de crianças quanto de adultos. Porém, quando as queixas se tornam graves e os problemas intensos, pode ser um sinal muito claro de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A primeira descrição do TDAH aconteceu em 1902 por um pediatra infantil que demonstrou em algumas crianças esses sintomas. O que nos mostra hoje que esse diagnóstico não é coisa nova, porém tem sido mais difundido agora por causa do aumento do conhecimento, possibilitando assim também melhores tratamentos. Como prometido na semana passada, hoje eu recebo o médico psiquiatra geral da infância e adolescência, o Dr. Fabrício Batista. Olá, doutor. Olá, Zé. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Doutor, o que é o TDAH? Então, TDAH é um tema hoje muito presente, né? E acho que você acertou muito na escolha em atender os seus espectadores com esse tema, né? Então, o TDAH é um transtorno psiquiátrico que ele é caracterizado por ser persistente e mal adaptativo, né, para a criança, o indivíduo, o adolescente ou adulto, e ele tem como característica principal uma tríade, né, 3 sintomas que são bem importantes, que é a desatenção, uma hiperatividade motora e a impulsividade, né? São 3 características que definem o TDAH e todos os prejuízos que o indivíduo pode vir a ter com ele. A falta de atenção e hiperatividade é meio comum entre as crianças, inclusive em alguns adultos. Então, o que diferencia o diagnóstico, então, são essas 3 características. Repete para nós. Exatamente. A desatenção, essa hiperatividade motora e a impulsividade, né? Claro que, acho que você abordou um tema importante nessa sua última fala,
que nem toda criança que tem um comportamento desatento ou hiperativo, ele tem o TDAH. Às vezes ele pode ter traços e que não preenchem critérios para o diagnóstico. Então, e aí a importância da gente investigar, né? Investigar em vários âmbitos para ver o quanto isso está sendo funcional para essa pessoa. Agora, existem características principais ou uma causa principal ou causas principais? Uma causa específica não tem. A gente fala que é multifatorial, como várias doenças em psiquiatria, né? A diferença é que o TDAH, ele tem um componente genético muito importante. Então, a taxa de herdabilidade, ou seja, de passar de um dos pais ou de ambos os pais para o filho, é muito alta. Genética ou convívio? Genética. Então, a gente fala que a taxa de herdabilidade é em torno de 76%. Isso varia muito conforme o estudo, mas de uma forma geral isso é um número que está bem estabelecido, né? Mas não quer dizer que todo pai ou a mãe que tem TDAH, o filho vai ter. Mas aumenta a chance, entre 2 e 8 vezes mais de ter o TDAH. E aí a gente precisa entender o que é, para a gente poder ver se precisa levar ao profissional, se precisa de um cuidado maior, né? Existe uma época específica onde os sintomas sejam mais aparentes, onde precisa de uma maior atenção? O que acontece é que quando a criança começa a idade escolar dela, ela começa a ser mais exigida e melhor observada no ambiente fora de sua casa. E aí ela precisa de ter, ela está numa fase de aprendizagem, de comportamento, de vida social, ela está desenvolvendo as habilidades sociais, ela está bem no início, né? E ela tem uma maior demanda de atenção, então para ela aprender, tem os momentos dela ficar em silêncio, os momentos dela poder se manifestar, interagir com as outras crianças, e aí a gente começa a perceber uma maior dificuldade, às vezes na atenção, no controle e no foco, manter o foco dessa atenção, né? E também da hiperatividade, né? Da hiperatividade motora. Então a criança tem uma dificuldade maior quando você compara com outras crianças de permanecer em seu lugar o tempo devido, né? Naquele momento em que as outras crianças também estão sendo colocadas para desenvolver alguma atividade. E, além disso, a questão da impulsividade, né? A criança que tem uma dificuldade de controlar esses impulsos. Então, isso começa a ser mais observado no período escolar. Fase. E não é que a doença começou ali, mas é que antes era mais difícil de perceber. E isso também, caso não haja... de uma maior exposição, né? Exatamente. Da criança, uma maior oportunidade de expressão. Exatamente. Onde pode ser melhor observado. Com certeza. Isso, posteriormente, caso a criança não tenha nenhum tipo de tratamento ou algum suporte, isso pode ser também comprovado e revisto na idade futura, né? Na fase escolar futura, até na faculdade e vida adulta, né? Toda criança com TDAH é hiperativa? Não, essa pergunta é excelente porque isso nos permite lembrar que o maior diagnóstico diferencial de TDAH é o desenvolvimento normal. Então, é a criança que não tem nada de patológico, né? Uma criança que é um pouco agitadinha, mas ela não foge de uma curva, vamos dizer assim, né? Não tem um desvio tão grande. Então, por isso, a importância da gente obedecer e seguir os critérios diagnósticos. Então, porque senão toda criança vai passar a ser hiperativa ou desatenta e não é assim. Então, tem que se tomar muito cuidado, o profissional da área de saúde que vai olhar essa criança, que vai prestar os seus cuidados a ela, para não fazer um diagnóstico sem necessidade, um diagnóstico equivocado. Então, cabe a nós, profissionais, investigar com muito cuidado. Muito critério. Com certeza. É um transtorno crônico? Ele é crônico. Isso é um dos critérios diagnósticos, ele ser persistente, né? Então, ele precisa ter pelo menos 6 meses com aquele comportamento, né? Porque senão com 1 mês, 2, às vezes pode estar acontecendo uma nova situação da dinâmica familiar, a criança pode estar tomando alguma medicação que pode estar levando a uma agitação, mas sim, ele é crônico. E não quer dizer que
a pessoa vai sempre ter que tomar alguma medicação para esse tratamento. Muitas vezes, o indivíduo, quando chega na fase adulta, se ele foi bem acompanhado nesse período todo, ele pode conseguir ficar sem a medicação, porque ele já aprendeu a lidar com o TDAH. Então, ele já desenvolveu ao longo da vida medidas que lhe adequam mais às diversas situações. De vida. Uhum. Exatamente. Ok. Logo depois dos nossos comerciais, o Dr. Fabrício vai falar sobre as formas de prevenção e até onde os pais são responsáveis pelo desenvolvimento do TDAH na vida do seu filho. Fica aí com a gente, nós voltamos já. Chegou o Botipromo. Mais de 500 produtos do Boticário com até 40% de desconto. Tem sempre beleza pertinho de você com a Botipromo. O Boticário, acredite na beleza. Inovar é essencial. Por isso o Grupo Central mostra que inovação está no seu DNA, com o lançamento da Central Nutrition, a divisão de suplementos nutricionais que ajuda você a alcançar seus objetivos. São produtos com comprovação científica e na medida certa de suas necessidades. E tem mais, a marca Central Pharma está de cara nova. É compromisso, é tecnologia, é bem-estar. Afinal, saúde é essencial. Grupo Central, essencial para você. De volta ao Super Saudável, hoje falando sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu estou recebendo o médico psiquiatra Dr. Fabrício Batista. Doutor, como lidar com as crianças diagnosticadas com TDAH no dia a dia, na escola? É necessário um tratamento diferenciado? Com certeza. Eu acho que essa criança precisa primeiro de compreensão, né? Um olhar individualizado, sem qualquer forma de discriminação, né? A gente tem que perceber que essa criança tem necessidades diferentes do outro colega, né? Do seu igual. Então, em casa e na escola, a gente tem que procurar estabelecer algumas rotinas para essa criança que possam trazer a ele um senso de organização maior, e isso vai ajudar bastante, né, no dia a dia, né? Na escola, a gente tem algumas medidas, como sentar a criança na primeira fila, mais próximo do professor, tirar ou diminuir ao máximo os distratores externos, então coisas que atraem a atenção da criança, seja a janela, a porta, então são medidas simples que ele fica um pouco mais protegido de elementos que possam distrair a sua atenção, né? O professor, às vezes, só de tocar a mão da criança para ele lembrar ou chamar pelo nome, ele já consegue focar e já retomar a atenção dele para aquela atividade, né? São medidas do dia a dia, não farmacológicas, que podem ajudar muito, né? Além disso, a terapia cognitivo-comportamental é uma coisa que pode ajudar muito, né? Nós ainda vamos falar posteriormente, mas é uma terapia que vai ajudar muito essa criança, ela vai ter muitos benefícios. E a criança diagnosticada, ela pode ter comorbidades, desenvolver outras patologias? Pode. Só assim, antes do diagnóstico, a gente precisa já procurar por outros sintomas que poderiam nos confundir ou mascarar, na verdade, uma outra doença. Então, pode ser um transtorno de ansiedade, um transtorno opositor desafiador, um transtorno depressivo, que é diferente, né, na criança. A criança que deprime, ela deprime diferente do adulto, né? Então, a manifestação ou as manifestações são diferentes. E aí, chegando no diagnóstico, e aí a importância de tratarmos logo no início, porque a gente vai estar com isso prevenindo outras doenças, né, que ocorram outras doenças no futuro, que são muito comuns, inclusive. O TDAH, ou a criança que é portadora de TDAH, é muito comum que ele tenha comorbidades, até 70% dos casos pode ter. Então, seja com transtorno de ansiedade, esses que eu mencionei, transtorno depressivo. Né? Então, é muito importante a gente ver com um olhar diferenciado, já bem desde o início, né? Desde quando ele começa a apresentar esses sintomas. E como é feito o diagnóstico?
Então, existem alguns critérios diagnósticos bem estabelecidos para o TDAH. O TDAH é a doença que é mais estudada em psiquiatria infantil, né? Como você mencionou lá desde o início do século passado, e aí o tratamento começou também ali por volta de 1960, em 1937 já tinha gente estudando essas medicações para isso, né? Mas voltando ao que você perguntou, o diagnóstico ele é clínico, não é necessário nenhum exame para se fazer o diagnóstico, e você tem que obedecer alguns critérios. Então, o critério de temporalidade tem que ter pelo menos 6 meses para você poder pensar na possibilidade do diagnóstico, né? Ele tem que ter vários ambientes, né? 2 ou mais ambientes pelo menos, né? Então, não é só na escola ou só em casa. Se for só na escola ou em casa, eu tenho que pensar, me atentar para outras possibilidades, né? Uma delas é o transtorno de aprendizado. Ele tem uma dificuldade de aprendizado e não tem TDAH, então ele não vai se concentrar no que ele está aprendendo ali, o que está se propondo para ser aprendido, né? Então são vários critérios que a gente tem que obedecer e tem que ser disfuncional, né? Normalmente os pais referem a isso, a escola também mostra isso para a gente através de relatórios, o próprio psicólogo também, muitas vezes ele vem encaminhado já de uma psicóloga ou um psicólogo, né? Então você tem esses ambientes, esses elementos todos que nos ajuda a montar um quebra-cabeça, que vai ser o final, que vai ser esse diagnóstico do TDAH. E se diagnosticado tarde demais ou de forma precoce, faz aí uma diferença no tratamento? Com certeza. Né? Um melhor desenvolvimento? Com certeza. A questão, você falou muito bem, o diagnóstico precoce, ele faz com que a criança não tenha prejuízos do seu aprendizado e do seu desenvolvimento, né? E muitas vezes o que acontece? A criança ele tem tanta dificuldade de se comportar de uma forma adequada, ou de uma forma mais esperada, como os outros colegas, e aí ele acaba tumultuando o ambiente, seja na escola, seja na festinha de aniversário, no passeio do fim de semana, e a criança começa a não ser convidada mais para essas festas, para alguns eventos, porque ele vai ser visto como um elemento que desorganiza o ambiente. Então, acaba tendo um preconceito ou ele começa a ser deixado de lado. Então, essa é uma grande importância, né? Isso pode predispor ele a desenvolver algum tipo de transtorno de humor, né, como a depressão ou algum problema. Ao longo da vida, ele pode também ter alguns outros prejuízos e está mais predisposto a ter outras doenças. Então, ele tem mais prejuízo. No caso dele ter um predomínio de desatenção, ele pode se envolver em acidentes automobilísticos, pode ter problemas de relacionamento, problemas no trabalho, em ambiente acadêmico, na faculdade, né, isso pensando no indivíduo já jovem. Então, faz toda a diferença fazer esse diagnóstico precocemente. Né? Envolvimento com drogas também é muito comum no indivíduo que está já jovem, adolescente, jovem, por causa também da questão da impulsividade, né? Que é um daqueles critérios que eu mencionei. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar, o quanto mais precoce, não tenha medo, e quanto mais cedo a ajuda chega, melhor os benefícios. Esse mais cedo, esse precocemente é ali no início da alfabetização? Então, normalmente fica mais perceptível observar esse comportamento do TDAH ali por volta dos 5, 6, 7 anos. Porque é o momento que a criança começa a ter uma certa exigência na escola, né? Da sua capacidade atencional, da sua capacidade de esperar a sua vez, né? E de conseguir permanecer no mesmo lugar em um determinado tempo, assim como ocorre com as outras crianças, né? Então, quando a gente percebe que não está acontecendo isso, aí, normalmente, o que acontece? A escola mesmo avisa aos pais, né? E aí, os pais já chegam com essa demanda que vem da escola. E quando você observa, realmente ele tem esse comportamento em vários ambientes. Entendi. Agora, e a influência familiar? É muito importante, porque tem comportamentos que são aprendidos, né? E alguns deles nos mostram que, não, olha, na verdade isso não é TDAH, ele está tendo algum comportamento disfuncional
e que esse comportamento está simulando uma situação de TDAH, ou não, ele pode ter sim um TDAH e ter uma piora do seu comportamento pelo o que ele está vivenciando em casa, né? Então, o ambiente estressor familiar, com certeza, influencia muito a compor esse quadro todo, né? Uhum. As melhores formas de tratamento? Uma ótima pergunta. O tratamento do TDAH, ele é tanto não farmacológico quanto farmacológico. Em alguns casos, a gente consegue, de uma forma não farmacológica, só com a psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, a tratar e a criança consegue melhorar. Talvez futuramente você consegue perceber que nem era um TDAH, mas você precisa fazer essa avaliação através de escalas, né, que você consegue perceber bem. E em muitos casos a gente também usa medicação que, como eu mencionei, essas medicações vêm sendo estudadas há décadas e não trazem prejuízo à criança, ao adolescente ou ao adulto, né? Pelo contrário, eles trazem benefícios. A criança consegue focar melhor a sua atenção, ter um comportamento mais adequado para aquelas situações e não ter ou vivenciar os prejuízos que normalmente é observado no TDAH, uma pessoa que tem TDAH que não se trata, né? Uhum. Agora, doutor, há alguma informação que você gostaria de acrescentar ao público sobre este tema? Eu acho que a gente tem que sempre observar, né, não delegar essa função, acho que conversar muito em ambiente escolar com os professores, as pessoas que têm mais contato com aquela criança, né, isso é fundamental para conseguir trazer informações quando a pessoa é encaminhada para o médico ou psicólogo, né? Então, acho que os pais precisam observar bastante para poder levar o máximo de informação. TDAH é comum, atinge em torno aí de 5, 6% da população que procura, aliás, da população infantil mundial, né? E no consultório é 50% a 60% dos casos na parte infantil, né, na psiquiatria infantil. Então é muita coisa. Então a gente tem que estar atento e lembrar que nem tudo é TDAH. Tem muita criança que vive, que tem um desenvolvimento normal, mas que às vezes está num ambiente que não está sendo o melhor possível ou está precisando de alguns ajustes, algumas observações para que as coisas fluam melhor e a criança não tenha ou não manifeste nenhum tipo de sintoma. Alguma dica prática para os pais que estão em casa? Olha, é procurar conviver mais com a criança, né? Hoje em dia a gente está vivendo num mundo de muita tecnologia, muita informação, que é boa, que tem muita coisa benéfica, mas às vezes a gente acaba perdendo um tempo precioso com essa criança, né? Então, tentar brincar, entender melhor, vivenciar um pouquinho ali do mundo dele, cotidianamente, isso ajuda muito já. O tempo de qualidade. Exatamente. É o melhor que os pais podem dar. Ele não precisa ser um tempo tão grande, mas também que não seja um tempo tão curto, né? A gente precisa otimizar o tempo. Ok. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Demais. Querido telespectador, não saia daí. Logo depois dos nossos comerciais, tem mais Super Saudável para você. Chegou o Botipromo. Mais de 500 produtos do Boticário com até 40% de desconto. Tem sempre beleza pertinho de você com a Botipromo. O Boticário, acredite na beleza. Olá, hoje vamos estar complementando a entrevista que vocês acabaram de assistir sobre TDAH. Vocês ouviram sobre a parte científica e agora vamos estar falando um pouco sobre a parte comportamental. Inicialmente, eu gostaria de estar esclarecendo um pouco sobre a dificuldade do diagnóstico. Percebemos aí durante o nosso trabalho muitas confusões com relação ao diagnóstico. Há muitas crianças diagnosticadas com TDAH que não têm o transtorno, assim como há muitas crianças não diagnosticadas e que têm o transtorno.
né? Essa confusão, ela atrapalha um pouco a gente ter uma porcentagem, por exemplo, de pacientes portadores de TDAH. Mas tem 3 características importantes que devemos observar nos pacientes portadores, que é a impulsividade, a hiperatividade e a desatenção. A impulsividade tem a ver com a questão da espera, com a questão da escuta, né? A hiperatividade é aquela criança com agitação motora, né? Ela não consegue parar, o tempo todo ela está em movimento. A desatenção é outro fator importante. São crianças facilmente distraídas pelos estímulos externos e também por estímulos internos, né? Como consequência desses fatores que citamos, temos uma questão muito presente que é a baixa autoestima, né? Normalmente são crianças que foram estigmatizadas, às vezes na família, na escola, né? E isso leva à questão da baixa autoestima. A ansiedade é outro fator presente. A distorção cognitiva, ela também está muito presente. Temos aí, dentro da distorção cognitiva, a generalização, que é quando existe um padrão imutável, né? Está muito presente os pensamentos tudo ou nada, né? Se a gente for no dito popular, a gente tem aquele pensamento 8 ou 80, né? Que não é legal, porque entre 8 e 80 a gente tem várias possibilidades, né? Pensar sobre essas possibilidades, fazer com que o paciente reflita sobre essas possibilidades é muito importante. Então, partindo aí para a parte prática, a comunicação, né, entre o profissional que atende essa criança, a família e a escola, ela é primordial ao tratamento, né? Psicoeducar os pais, a escola e o próprio paciente sobre o transtorno é muito importante. Quando a criança é muito pequena, usar a forma lúdica para fazer essa psicoeducação, né? As regras, né, tanto em casa, na escola, devem ser muito claras, né? Quando for ensinar uma determinada tarefa a uma criança, ou para o professor ou para os pais, né, utilizar de vários recursos, né, é importante. Fazer o contato visual com a criança, ajudar na organização de materiais, né, separar por cores, por pastas, né, é muito importante. No TDAH, a gente tem aí a dificuldade da organização do pensamento, né? Então, uma dica importante também são os jogos, né? Por exemplo, jogos de tabuleiro para crianças um pouco maiores. Para crianças menores, eu sugiro os jogos de montar, são muito interessantes. Outro fator que também é importante para a gente estar aí lembrando é que a maior parte das crianças que foram portadoras de TDAH na infância, elas, enquanto adultas, também vão ter determinadas dificuldades. Podem ser adultos impulsivos, com dificuldade com as regras, com dificuldade de organização na sua vida, né? Isso é muito importante a gente compreender. Muito obrigada pela atenção, né? E aguardamos aí nosso próximo encontro. Chegou o Botipromo. Mais de 500 produtos do Boticário com até 40% de desconto. Tem sempre beleza pertinho de você com a Botipromo. O Boticário, acredite na beleza. Ter uma loja especializada em iluminação e material hidráulico é tudo o que você precisa para evitar aborrecimento. A Hidroluz presta consultoria em iluminação, elétrica e hidráulica. Na Hidroluz, você encontra profissionais prontos para te orientar na escolha dos materiais que melhor atendem suas necessidades. Estrategicamente localizada na Avenida Dário Grossi, com facilidade de estacionamento. Esta é a Hidroluz, sua melhor opção em materiais elétricos e hidráulicos.
Imagine em sua casa, seu ambiente de trabalho ou aquele lugar que você mais gosta, decorado com bom gosto, bons preços e um excelente prazo de pagamento. Na Decore Imóveis e Decore Interiores, você encontra os móveis que você quer, uma linha completa para decoração e atendimento especializado. Venha conhecer nossas lojas. Decore Imóveis, Avenida Moacir de Matos, 332. Decore Interiores, Avenida Moacir de Matos, 501, em Caratinga. Oi gente, tudo bem? Olha, como o programa de hoje está falando sobre o TDAH, eu resolvi trazer essas dicas para vocês sobre a alimentação desses pacientes, né, que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o legal é que essas dicas elas vão servir tanto para eles, mas também vai servir para você, que quer melhorar o seu foco, a sua memória, a sua concentração. E porque, gente, esses alimentos, a alimentação ela influencia diretamente nos sintomas desses pacientes. Eu vou começar falando sobre o carboidrato, gente, porque eu acho fundamental, se não o mais importante. Os carboidratos de índice glicêmico muito altos, né? Açúcar refinado, carboidrato simples, eles não são benéficos para esse paciente, né? Para essas pessoas, por quê? É legal se a gente for pensar que eu vou ter um índice glicêmico muito alto, muita glicose, o cérebro vai receber muita energia, vou ficar mais alerta. O problema é depois, porque o pâncreas ele vai liberar muita insulina no sangue e essa glicose ela vai abaixar muito rápido. Então fica como se fosse uma montanha russa, a glicose ela está muito alta, eu tenho muita energia, eu estou mais concentrado, de repente ela baixa, então eu fico com aquela dificuldade de concentrar. Para esses pacientes, principalmente, eles não conseguem manter tanto foco assim, tá? Com essas oscilações. Então, essa é a primeira dica e eu vou estender agora ela para um exemplo de café da manhã, vai ficar mais fácil para vocês, ó, porque o ideal é ser carboidratos mais complexos, tá? E um pouco menos carboidrato. Então, por exemplo, um café da manhã poderia ser ovos, oleaginosas, o ovo é mais proteínas, oleaginosas tem gorduras boas e carboidrato pode ser, por exemplo, uma batata doce, né, que tem um índice glicêmico mais baixo, de médio a baixo. Então, gente, seria mais ou menos assim, tá? Claro que tem várias outras opções, tô sintetizando. Crianças, gente, vamos ficar muito atentos, as mães, porque a criança precisa de ir para a escola, estudar e precisa de ter foco, concentração, tá? Então, por isso que é legal a gente pensar bem no café da manhã dessa criança, porque ela vai precisar principalmente no período da manhã. O almoço, também carboidratos mais complexos, arroz integral, né? Pode ser também batata doce, massas integrais, carnes. Gente, o almoço tem que ser mais leve, não pode ser uma refeição muito pesada. Então, carnes magras, tá? Sem ser carnes muito gordurosas, verduras, legumes, saladas, tá? E carboidratos mais complexos e menos quantidade. Isso é muito individual, tá, gente? Eu tô dando uma ideia geral. Não vou estender lanche e tudo, porque vai ser mais ou menos nessa linha. Gente, café é legal, é um psicoestimulante, só que tem que ter muito cuidado com ele, tá? Por causa da dose, tem que ser muito individualizada, mas é uma estratégia válida, desde que bem pensada. Água, gente, vamos pensar na água. O cérebro, ele é 80% de água, em média. E a água ela vai ser responsável pelo metabolismo desse cérebro. Então, se a gente tem que ter resposta de neurotransmissor, enviar os sinais nos neurônios, é totalmente dependente de água. Então, vamos hidratar de uma forma geral 1,5 litro a 2 litros de água, tá? Mas isso aí também a gente tem que pensar no indivíduo. Mas é muito importante a hidratação para quem quer ter foco, para quem quer ter uma memória boa e principalmente para quem tem TDAH, que é o que a gente está falando hoje, tá? Gente, alergias, elas tem que tomar cuidado e uma atenção com as alergias, porque, por exemplo, você tem uma criança que tem uma alergia a ovo, a glúten, a leite, a corantes e a mãe não está atenta a isso, essa criança, como vai ter essa resposta inflamatória, pode ficar mais agitada por causa disso. Uma criança que está com processo inflamatório, então isso também tem que ser, né, ser avaliado.
Então vamos pensar também nessas questões de alergias. E para finalizar, eu vou falar sobre, sim, a suplementação para esse paciente é muito legal. Para quem também quer ter mais foco, concentração, memória, não tem o transtorno, é muito legal. Só que assim, olha, vitamina D, ômega 3, magnésio, zinco, tudo isso é legal, a gente está analisando se precisa de suplementação individualizado. Então, gente, não é todo mundo sair suplementando, é ver se você tem indicação, porque vai favorecer muito, tá? Principalmente esses pacientes. São dicas rápidas, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês, porque esse assunto é muito complexo, é muito legal, tem muita coisa pra gente falar, tá? Até a próxima e obrigada, gente! Chegamos ao final deste programa, que esteve todo voltado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, devido à importância, devido à estatística que mostra que muitas crianças estão precisando ser melhor observadas, melhor atendidas, tempo de qualidade, melhor cuidadas. Fica ligado, observe, compartilhe esse programa com os seus familiares, com os seus amigos. Quer sugerir um tema para nós? Liga para cá, 3321-8215. Nós queremos ouvir você, nós queremos levar até você saúde e qualidade de vida. Fique com Deus e até o próximo Super Saudável, que é para você.